Se tu tem endometriose, provavelmente já deve ter ouvido alguém falar que tu deveria cortar o glúten, a lactose, o açúcar e talvez tudo junto ao mesmo tempo. Mas será que isso realmente ajuda na inflamação? Será que não estão simplificando demais o tratamento de uma condição que é tão complexa? E não, não existe dieta milagrosa ou então um alimento que vai fazer mágica, mas existem estratégias nutricionais que conseguem te auxiliar no controle e na redução dessa inflamação. Muitas mulheres com endometriose, elas não estão comendo errado, elas estão comendo com medo. Medo da dor, medo da inflamação, medo de comer um alimento errado, fazer uma escolha não muito inteligente. A endometriose é uma condição inflamatória crônica, dependente de estrogênio e envolve alterações na resposta inflamatória. Ou seja, não é só sobre o útero, é sobre uma alteração no corpo inteiro. E a alimentação pode influenciar em alguns processos inflamatórios na saúde intestinal e em alguns exames laboratoriais, que irão refletir em como o corpo está reagindo a esse processo inflamatório. Ou seja, se a doença ela é inflamatória, faz sentido a gente pensar em uma alimentação como moduladora da inflamação. Ou seja, se a doença tem componentes inflamatórios, faz sentido a gente pensar em uma alimentação que irá auxiliar na redução dessa inflamação. E o que pode me ajudar, Nutri? A gente pensar em oferta adequada de ômega 3, essa é uma gordura que o nosso corpo não produz, ela é essencial. Todos nós deveríamos estar suplementando, mas no caso da endometriose, ela tem bons resultados nos estudos científicos. Além disso, ter fibras adequadas na tua alimentação, ter uma alimentação diversificada em cores, então tentar ter ali os 5 cores ao dia, que assim a gente vai conseguir ter um mix de antioxidantes e anti-inflamatórios, micronutrientes. Pensar em cores vermelhas, como morango, tomate, amarela, como banana, pimentão, verde, como alface, rúcula, brócolis, roxo, como beterraba, uva. A gente pode também ter a laranja, como a própria fruta, mas também a cenoura. Então, a gente tem um mix de cores que vai estar abrangendo os micronutrientes que vão te auxiliar nesse controle. E fora, né, que a gente vai ter fibras aqui no meio dessas 5 cores. E o que pode piorar o meu processo, Nutri? Olha, acho que tu já deve ter uma noção, mas alimentos ultraprocessados com toda certeza, e os alimentos ultraprocessados são esses que a gente encontra prontos no supermercado. Quando a gente olha a lista de ingredientes, é cheia de coisa, metade daquilo tu não conhece, quem dirá o teu corpo. Tem muita relação com o processo inflamatório. Quanto mais se come isso, pior é a questão inflamatória do nosso corpo. Como a gente já tem uma condição, a gente já tem um diagnóstico que está prejudicando a inflamação, a alimentação que tiver, alimentos que estiverem entrando para piorarem a inflamação, né? Não precisa dizer mais nada, não precisa estar na tua alimentação. Além disso, gordura trans, né? Então, sempre olhar a tabela nutricional dos alimentos. Tem gordura trans aqui? Gordura saturada também tem que ter uma cautela. Então, tentar não exceder demais. Às vezes a gente pode comer, mas não sempre e não ser a base da alimentação. E principalmente, quando comer, tentar colocar lá no meio-dia e não no jantar. E além disso, cuidar o álcool, né? O álcool, ele, a gente sabe que também é bem inflamatório e não ajuda quase nenhuma questão de saúde. Quem dirá na endometriose? Poderia falar outras coisas, mas eu ia ficar falando com vocês horas do que a gente pode melhorar cada vez mais essa alimentação, o que a gente pode retirar cada vez mais dessa alimentação. Então, eliminar tudo sem uma orientação, sem avaliar a necessidade, não vai te ajudar em nada no controle da inflamação da endometriose. Pelo contrário, só vai piorar a tua relação com a alimentação. Eu tinha uma paciente no consultório que ela chegou exatamente assim. Ah, Nutri, não tô comendo glúten, não tô comendo lactose, já cuidei meu açúcar, mas na verdade ela nem cuidava das cores da alimentação, desses hortifrutis. Então, o que me adianta tá tirando lactose, tá tirando glúten, se na verdade a primeira coisa que eu preciso é que ela dê os nutrientes anti-inflamatórios e antioxidantes, para ver se eles solucionam. Ah, não solucionaram. Aí, ao longo da carruagem, ao longo do tratamento, a gente vê se existe a necessidade, se há a necessidade de retirar glúten e lactose.
mas normalmente é necessário só quando a gente tem alguma questão de intolerância, de sensibilidade, de alergia a esses nutrientes. Então, né, muitas mulheres chegam no consultório cansadas dessas dietas restritivas, de nada dar certo, de nada controlar a dor dela, e muitas vezes cortam vários alimentos sem necessidade, como eu acabei de citar. Mas ninguém olhou para os exames laboratoriais, ninguém olhou para a saúde intestinal, ninguém olhou para fatores estressantes na vida dela. Então, o que que me adianta se ninguém também está olhando para esses outros fatores extremamente importantes? Muitas chegam com uma lista pronta, assim, de já tirei isso, isso, isso. Eu pergunto, onde é que tu viu? Ah, foi um médico na internet que me falou, foi uma blogueira que eu vi que tirou, foi a Nutri que falou. E assim, uma lista pronta que ela já vem há um tempo tirando eles. Só que ela não sentiu a melhora, tanto que ela precisou do acompanhamento. A estratégia alimentar precisa ser individualizada. A gente gosta de falar, né, que cada mulher tem a sua beleza, tem o seu jeito e cada uma tem o seu metabolismo. Então, o que funcionou para uma pode não funcionar para ti. O que funcionou para paciente da Nutri tal da internet pode ser o que não vai funcionar para ti. A conduta do médico tal da internet falou isso, foi isso, vai ser para mim. Não, cada uma, cada metabolismo é um metabolismo. A gente precisa estar olhando para o teu padrão alimentar, para o teu ciclo menstrual, para os teus exames laboratoriais, para os teus sinais e sintomas que a endometriose causa, para o teu sono, para a tua hidratação. Tem vários fatores que aí sim é uma abordagem que vai ser personalizada e individualizada. Quando a gente simplifica demais, o paciente perde a autonomia alimentar, perde a consciência alimentar e para de ser o protagonista da sua própria alimentação. Segue ali o fluxo que todo mundo está seguindo, mas não entende que, na verdade, para encontrar uma estratégia eficaz, duradoura e que realmente faça sentido para o paciente, a gente precisa estar olhando para essas individualidades, a gente precisa encontrar juntos a a estratégia que vai ficar, a estratégia que vai fazer sentido na tua vida e que vai te trazer de volta a qualidade de vida. Afinal, viver com dor não é vida. E inclusive a paciente que eu citei ali, eu lembro que ela me falou assim: "Eu tô procurando ajuda agora porque eu já estava vivendo com a dor achando que era algo normal, que eu não ia perder essa dor". Mas na verdade, sim, tem como. Só que a gente precisa olhar para tua individualidade, a gente precisa olhar para o que tu realmente precisa, que seja ajustado. A alimentação não substitui tratamento médico, mas ela pode e deve ser uma aliada no tratamento das pacientes, para que ocorra o controle dos sintomas e retribua, né, dê de volta para a paciente a qualidade de vida. E eu quero que tu fique com um recado. A saúde da mulher não precisa ser radical, extremista. Ela precisa ser eficaz. Se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like, te inscreve no canal, deixa teus comentários aí com que tu se identificou, qual informação faltou eu falar e compartilha com aquelas pessoas que vão se beneficiar desse conteúdo. Tchau!